É foda. É foda. Olha, brother, eu vou falar pra vocês aqui que eu tive que aguardar aí um tempinho, refletir, meditar, esperar um pouco pra trazer essa notícia pra vocês aqui, porque eu confesso pra vocês que quando eu bati o olho nessa notícia, eu realmente fiquei muito puto, cara. Eu fiquei muito puto, porque essa notícia aqui representa uma das maiores hipocrisias da história do mundo dos games, cara. Essa notícia aqui, ela representa uma das maiores injustiças da história do mundo dos games. E não pelo fato de, supostamente, a Sony criar uma patente que permitiria nós, usuários, de revender a nossa licença de um jogo adquirido digitalmente. Não, isso é sensacional. Por quê? Porque quem fez o jogo iria receber uma parte desses valores, a plataforma iria receber uma parte desses valores, e nós, jogadores, poderíamos fazer dinheiro com o jogo morto. Um jogo que a gente adquiriu digitalmente, que está lá encostado no nosso HD, e a gente podia fazer um dinheiro para comprar um novo jogo, por exemplo. Isso é espetacular, cara, né? Só que a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que vocês não aceitaram isso no início da geração, lá em 2013, quando a Microsoft trouxe essa proposta com o Xbox One? Por que vocês não aceitaram isso? Por que vocês bateram no Xbox One alegando que seriam políticas restritórias demais, cara, na época? Porque pra quem não sabe, gente, quando a Microsoft anunciou o Xbox One lá em 2013, ela anunciou o console com uma série de políticas que as pessoas viam como restritórias, como por exemplo, ter que conectar o Xbox pelo menos uma vez na internet, né, no dia. Políticas de bloqueio de venda de jogos usados, jogos físicos. As pessoas viram isso como algo ruim. Mas não é ruim, cara, e nem restritória, porque nós poderíamos compartilhar jogos digitais em até 10 contas diferentes e até 10 usuários. A gente ia poder revender o nosso jogo digital, cara. Fazer dinheiro com o jogo digital. Iria beneficiar todo mundo. A indústria em contexto geral. Mas não, cara. Graças a toda a poderosa Sony, a esperta, a líder de mercado, que pensa ali nos seus usuários for the players, né? Que aproveitou o fato da rejeição, né? Pela política da Microsoft restritória, que ao meu ver a Microsoft tem culpa em partes em relação a isso, porque ela não soube entregar ao jogador os benefícios disso. Pô, a gente podia estar pagando hoje $40 em jogo, quem sabe, né? Poderia até baratear as vendas, o preço, o valor, mas enfim, a Microsoft não soube explicar isso aos jogadores e obviamente houve uma rejeição. Só que a Sony, ao invés de apoiar a Microsoft, apoiar a indústria, o que ela fez? Ela usou isso a favor próprio. E aí, na E3, que ela humilhou a Microsoft, ela trouxe esse comercial aí, né? Ensinando o seu jogador a como emprestar um jogo físico pro seu amiguinho, cara. Olha só que legal. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. Só que a Sony é gananciosa, a Sony ela é manipuladora, a Sony ela é mentirosa, todo mundo sabe disso. Porque mesmo antes do anúncio do PlayStation, cara, ela havia registrado patentes que bloquearia a venda de jogos usados na sua plataforma. Ela também iria fazer a mesma coisa. A Sony, ela registrou patentes, cara, para você ter que conectar o seu PlayStation 4 pelo menos uma vez aí no dia na internet. Sabe para que isso? Para registrar os jogos consumidos digitalmente. É simples isso. Isso é uma espécie de acordo entre as fabricantes de consoles e as desenvolvedoras de jogos, justamente para beneficiar todo mundo. Só que a Sony ignorou isso, voltou atrás e fez aquele comercial tosco que todo mundo fala que a Sony foi foda. Não, cara, a Sony prejudicou você, cara. A Sony prejudicou você. Olha só, essa matéria aqui, se eu não me engano, foi de 2013, né? Onde boa parte, cara, dos consumidores de Xbox, eles pediram pra Microsoft voltar com DRM, porque isso seria muito foda. Isso seria muito bom, cara. Olha só. Esse seria o futuro do entretenimento, né? Uma nova onda em que você poderia comprar jogos digitalmente e depois trocar, compartilhar ou vender essas licenças digitais. Então você poderia pegar um jogo seu digital e emprestar pro seu amigo por 30 dias, cara.
Você tem noção disso? Eu ganhei aqui o Sekiro Shadow Die Twice. Eu podia pegar um inscrito aqui e emprestar esse jogo pra você, cara. Pra você poder jogar, cara. Ou podia revender a licença pra você, mais barato aí, pela metade do preço. Por 1/3 do valor. Né? Essencialmente era a Steam, né, para Xbox. Mas os consumidores estavam desinformados e criticaram a empresa. E isso foi tirado porque a Sony se aproveitou disso, da incerteza dos consumidores. É essa empresa que vocês defendem, cara. É essa empresa que vocês defendem. Olha só, em 2016, essa proposta da Microsoft de revenda de jogos digitais voltou à tona. Se eu não me engano, não foi pra frente, porque, cara, precisa de DRM, precisa estar conectado à internet. Só que, infelizmente, não deu certo, né, cara? Por quê? Pela ganância da Sony e por uma empresa também conhecida como GameStop. Por quê, gente? Eu sei que tem muita gente aí que gosta de comprar jogo usado. Eu gosto, cara, eu tenho um monte. Eu gosto de fazer coleção de jogos, eu gosto de colecionar. Só que uma coisa é o que eu quero, uma coisa é o que eu gosto e outra coisa é o que se faz necessário. Hoje, se eu comprar um jogo usado, se eu pegar pra você aqui e vender esse jogo aqui, a Microsoft não ganha um centavo, cara, desse jogo. Não ganha um centavo. Imagina a THQ, por exemplo, que desenvolveu Darksiders lá, que faliu. Fechou as portas da THQ, depois foi adquirida aí pela... virou THQ Nordic, enfim. E a THQ é só um dos vários estúdios que fechou aí. Imagina se cada Darksiders revendido pela GameStop ali, a THQ faturasse uma porcentagem, cara. Imagina nisso. Então o que interessa pra gente é ter estúdios desenvolvendo jogos, cara. Isso é prioritário, velho. Isso é prioritário. E o que a Sony fez foi uma atitude anticonsumidora e anti-indústria. E vocês batem palma pra isso. E no que isso tá se refletindo? Imagina cada Horizon Zero Dawn revendido no varejo, a Sony ganhasse uma porcentagem. Hoje, nós não estaríamos aí 7 meses sem exclusivos, cara. Porque tá complicado desenvolver jogos exclusivos. Assiste o vídeo que eu coloquei na descrição aí. Por que a Sony não anuncia a data de jogos? Por que a Sony não anuncia novas IPs? Por que a Sony saiu da E3? Ela está sendo... como é que fala, cara? Tá sentindo um pouco do próprio veneno, cara. Ela pensou só nela. É por isso que eu fico puto quando eu vejo isso aqui, ó. E as pessoas... Nossa, Sony deusa, cara. Aqui, ó, no Twitter, ó. Esse momento é meu. Uma patente recentemente registrada pela Sony sugere que os jogadores do PlayStation poderão vender, trocar ou doar os seus jogos digitais. Mas por que não defenderam a Microsoft no início da geração então, pô? Quem tem um PlayStation hoje ou um Xbox que não esteja conectado na internet, cara? Isso aqui é só um. Aqui tem centenas de comentários. Nossa, cara, sensacional. O Sony Wish tem um monte, cara. Eu podia ficar horas. Eu vou fazer uma live, cara, só lendo comentário disso aí, cara. É ridículo isso, é ridículo. A mídia não aceita o Xbox One. Os jogadores haters, os jogadores de PlayStation, né, fanáticos, cara, não suportam o Xbox One. Isso se reflete em atitudes anticonsumidoras como a Sony fez, por exemplo. Como a GameStop, que fatura milhões em cima da indústria, fez, por exemplo. Tá aí na tela, cara. E eu que tô errado. Eu que sou fanboy de Xbox. Eu que sou fanboy, né? Então o que vale é a sua coleção. A sua coleçãozinha de jogos está acima de qualquer empresa, acima de qualquer lucro. Tá aí, cara. Tá aí, ó. As vendas de jogos usados é pior do que a pirataria pra indústria, cara. E eu que sou fanboy. Eu que sou fanboy.